Alô, galera de Brasília! Tô chegando daqui a pouquinho na capital federal, tudo para acompanhar o jogo de amanhã, Vasco e Nova Iguaçu no estádio Mané Garrincha. Aproveita que Brasília nunca mais será a mesma depois da passagem minha e também de Luiz Amadeu aí na capital federal. Já já eu conto detalhes sobre esse jogo de amanhã, mas claro, logo depois da vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira, começando mais uma semana. E eu peço para você logo de cara para fazer o seguinte: se inscrever aqui no canal, você ainda não é inscrito, passamos da marca de 206 mil inscritos e eu conto demais com a sua audiência, deixando aqui a sua inscrição aqui embaixo. Logo do lado tem um sininho das sinalizações, você clica, aciona o sininho, toda vez que a gente subir um vídeo você vai ser acionado. E claro, deixa logo o like nesse vídeo que é importante, é só clicar no curtir e compartilhar. Copia o link e joga lá nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar nessa segunda-feira, véspera de mais um jogo do Vasco no Campeonato Carioca. O time entra em campo amanhã no estádio Mané Garrincha, 9h10 da noite, contra o Nova Iguaçu, que é o mandante da partida. Nesse jogo em Brasília, o Vasco precisando da vitória, até porque os resultados não ajudaram muito nos jogos de ontem, mas mesmo assim o Vasco precisa vencer para ficar ainda mais próximo do G4 do Campeonato Brasileiro. Por falar nos resultados de ontem, você tá vendo aí na tela a vitória principalmente do Botafogo, que deixa o Vasco ali não conseguindo entrar no G4 nessa rodada, e o Vasco agora vai ter esse jogo amanhã, mas tem outras partidas, inclusive hoje e amanhã, para você ter total das partidas que vão ser realizadas pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. E com os resultados de momento, tá aí a classificação, o Vasco ocupando a 6ª colocação, ainda com 8 pontos, praticamente 2 jogos a menos, vai ter que vencer o Nova Iguaçu e depois as partidas principalmente contra Fluminense e Botafogo, que são na sequência para poder entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. E eu vou trazer agora a análise dele, Jean Faísca, até porque o Vasco deve entrar em campo com um provável time com algumas mudanças, até porque, por exemplo, o Rodrigo está suspenso pelo 3º cartão amarelo, há uma pequena possibilidade do Nenê ir para esse jogo de Brasília e até tem a questão do Orediano, se ele vai jogar ou não de cara essa partida contra o Nova Iguaçu. Mas acredito que o time do Vasco deve ser o seguinte: Ivan no gol, lateral direito Pumita, a zaga com Miranda e Léo e o Piton na lateral esquerda. No meio-campo, De Luca deve ser o titular nessa partida, ao lado de Jair e o Alex Teixeira, ou então o Nenê, mais provável para o Alex Teixeira. Lá na frente, Gabriel Peck, Figueiredo e Pedro Raul, esse o provável time do Vasco para essa partida. E Jean Faísca chega agora para analisar esse provável time do Vasco. Salve, Jean! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E amanhã à noite, o Vasco enfrenta a equipe do Nova Iguaçu no estádio Mané Garrincha, em Brasília, na capital aí do nosso Brasil. Olha só, o Vasco tem o desfalque do volante Rodrigo. Ele que entrou tão bem, foi muito útil na última partida na goleada sobre o Resende por 5-0, mas infelizmente está suspenso com o 3º cartão amarelo. Eu acredito que o De Luca deve ocupar essa vaga aí, até porque essa maneira que o técnico Barbieri encontrou de preservar o Zé Gabriel da última partida, eu acho que deve ser mantida para o jogo de amanhã. A outra situação é sobre uma possível volta do Nenê, que depois do problema na panturrilha talvez seja relacionado para essa partida. Eu ainda seguraria o Nenê e daria aí um pouco mais de oportunidade para o Alex Teixeira. Ele que na última partida teve um bom rendimento, nada de extraordinário, mas eu tentaria dar um pouco mais de ritmo aí para o Alex Teixeira. E lá na frente tem a possibilidade aí do Orechano ser titular. Como o Vasco tem um clássico no próximo domingo contra o Fluminense, eu daria um pouco mais de minutagem para o Orechano a partir de amanhã. Lembrando que lá na frente o Peck vem numa evolução contínua, vem apresentando bons jogos. E se for para desde o início já dar uma oportunidade para o argentino, eu sacaria o Figueiredo dessa equipe do Vasco. E um dos pontos mais elogiados pela torcida na partida contra o Resende, em que o Vasco venceu por 5-0, foi o sistema de ataque do Vasco, principalmente com Gabriel Peck e Pedro Raul. E esses dois estão se entrosando muito bem nos treinos, até mesmo nos jogos, tem demonstrado uma afinidade muito grande o jovem Gabriel Peck, que faz 22 anos nos próximos dias, e também Pedro Raul, que chegou agora no Vasco. E Gabriel Peck fala aqui nesse Bom Dia Gigante sobre esse entrosamento com o centroavante do Vasco e até sobre
sobre a questão, porque ele recebeu o passe contra a equipe da Portuguesa de Pedro Raul para fazer o seu gol e agora fez o cruzamento para o primeiro gol de Pedro Raul com a camisa do Vasco. Gabriel Peck falando sobre esse entrosamento com o centroavante Pedro Raul. Ele falou que lá no jogo da Portuguesa, no meu gol, ele deu assistência para mim, né? Aí eu falei, pô, mano, a tua eu ainda tive que dar uma cavada, tive que correr com a bola. Aí essa agora que eu toquei para você só escorou para dentro do gol. Aí ele riu e tal, ele falou, não, mano, não vou te pagar nada não e tal, aquela resenha. Mas estou muito feliz, né, que ele pôde ser feliz e fazer o primeiro gol dele, né? Tava torcendo muito por ele. É um moleque também trabalhador, um moleque maneiro, chegou aqui já contagiou o vestiário também, resenha. E estou muito feliz, eu acho que a gente vai dar uma boa dupla aí nesse ataque do Vasco. A gente vem combinando nos treinos, conversando bastante sobre o posicionamento dele, certas horas que eu pegar a bola em qualquer lugar do campo onde ele vai estar. E eu creio que, se Deus quiser, eu ainda vou dar muitas assistências para ele. E vamos falar agora de um assunto que o torcedor do Vasco muito me questiona nas redes sociais, principalmente sobre a questão do Vasco Sub-20, se vai jogar ou não nas competições nacionais, como Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, por conta da questão do ranking da CBF. O Vasco está costurando essas situações até para poder, nos bastidores, disputar sim o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O técnico William Batista vai falar aqui nesse Bom Dia Gigante sobre a preparação que vem sendo feita no time Sub-20 do Vasco, que começa a partir do dia 4 de março disputar o estadual da categoria e também até a possibilidade de jogar a Copa do Brasil Sub-20 ainda em 2023. Estamos num processo de evolução enquanto equipe, né? Principalmente a evolução individual dos nossos jogadores a nível de comportamento técnico, tático, mental também. E em consequência disso, ter um coletivo forte durante a temporada, com o Campeonato Carioca no primeiro semestre, depois a Copa do Brasil no segundo. A gente começou essa semana, tenho gostado dos treinos, acho que tem tido bom empenho dos jogadores, boa capacidade de assimilação das ideias de jogo que a gente quer. Agora a gente vai ter mais tempo também durante esse período de treino até o Carioca, durante a competição também, para poder ajustar aquilo que pode ser melhorado e dar continuidade no que está sendo bom. Então a gente está com uma expectativa muito grande de fazer um bom ano, né, dos jogadores que vieram do 17 agora já mais adaptados à categoria Sub-20 também. E junto disso, fazer um grupo forte com os que já estavam no Sub-20. A gente tem pensado muito na questão de ter uma identidade de jogo, de ter uma essência do nosso jogar, né? Que é ser dominante em relação aos nossos adversários, que é impor o nosso jogo em relação a todos os adversários que a gente enfrentar. A gente acredita que o tempo agora que a gente tem de treino e os jogos vão nos dar resposta para poder evoluir enquanto time, enquanto equipe, para a gente poder ser campeão do Campeonato Carioca, que é o nosso grande objetivo. Um dos jogadores desse elenco Sub-20 é o meio-campo Cauã Pereira, que jogou a Copinha, era reserva no time, mas agora começa a ganhar mais espaço no time do técnico William Batista. E ele fala sobre essa questão da preparação do Vasco e principalmente o trabalho da comissão técnica comandada por William Batista. Minhas expectativas são as melhores possíveis. Já vivenciei essa competição no ano passado e nos anos anteriores pude desfrutar bastante. Fui campeão na Sub-15 invicto e no Sub-17 também, e vamos buscar o máximo possível para conquistar no Sub-20 também, junto com meus companheiros. É só focar na estratégia que ele vem colocando para nós executarmos no dia a dia e conquistarmos no primeiro semestre agora o Campeonato Carioca e, se Deus quiser, no segundo semestre a Copa do Brasil. Então a torcida pode esperar o máximo possível, não só de mim, mas de toda a equipe. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema?
Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, segunda-feira, véspera de jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu, vamos trazer aqui Flávio Dias para trazer informações importantíssimas. Fique ligado para você acompanhando o canal Atenção Vascaínos. E aí, Flávio, conte essas notícias pra gente. Bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Que façam uma ótima viagem para a capital federal, para Brasília, você e o querido Luiz Amadeu, hoje à noite em nossa tradicional live, amanhã no Bom Dia ao vivo e também na transmissão de Vasco da Gama e Nova Iguaçu. Emerson, eu passei o final de semana todo encucado com essa situação envolvendo a venda antecipada de ingressos para o clássico do próximo domingo, dia 12, no Maracanã, entre Fluminense e Vasco da Gama. A informação me pareceu um pouco truncada e eu fui correr atrás de esclarecimentos. Por que truncada? Primeiro, porque a venda antecipada era apenas para os torcedores do Fluminense a partir de sábado. Os vascaínos só poderiam comprar a partir de quarta-feira. E ninguém entendeu muito o porquê disso. Se são setores separados, se é meio a meio, em função até do regulamento do Campeonato Carioca. Entrei em contato com a direção do Vasco para entender isso e me confirmaram que realmente o torcedor do Vasco compraria a partir de quarta, mas o Vasco estaria tentando antecipar. Teria só no máximo amanhã para começar a fazer essa compra. Mas a princípio começam as vendas na quarta-feira para os vascaínos. Mas aí vieram outras dúvidas, porque há setores mistos à disposição, leste, oeste e Maracanã mais no meio de campo. E eu também fiz questão de saber se, por conta de serem setores mistos, se os vascaínos poderiam já comprar, ao invés de comprar na quarta-feira. E a informação é não. O Vasco da Gama e seus torcedores só poderão comprar ingressos quando for liberado para o público em geral, que inclui, inclusive, torcedores do Fluminense que não são sócios do clube. Os sócios do Fluminense têm o privilégio de comprar, desde sábado até amanhã, ingresso para o clássico de domingo no Maracanã entre Fluminense e Vasco da Gama. Então, quem acha que pode comprar pelo setor misto ingresso para o Vasco, não o conseguirá, porque é necessário senha e login como sócio do Fluminense para você fazer a compra. Inclusive, é um site específico, fluminense.futebolcard.com. No caso dos vascaínos, é futebolcard.com a partir de quarta-feira. Mas aí vieram outras dúvidas e eu fui procurar também saber. Inclusive, entrei em contato com a direção do Fluminense para tentar entender como seria a questão da troca de ingressos. Porque não vai ser possível ter a entrada com o QR Code, com o ingresso no celular. Vai precisar se trocar esse ingresso eletrônico pelo ingresso tradicional. E os postos de troca colocavam à disposição o Maracanã a partir de sexta-feira, sábado também, de 10 às 17 horas, e no domingo, de 10 até o final do primeiro tempo do jogo do Maracanã. E os demais postos apenas lojas do Fluminense. E eu procurei entender. Vai ser assim? Os vascaínos terão que ir a lojas do Fluminense ou só ao Maracanã? Não. Não só o Maracanã, mas também por pedido do Vasco, São Januário será um local de troca de ingressos. Então haverá troca de ingressos. Você que comprar na quarta-feira, somente a partir de sexta você vai ter como trocar esse ingresso. De sexta até domingo você poderá trocar o ingresso que comprou pela internet. Mais dificuldade, mais tempo, vai ficar mais apertado. E aí uma terceira dúvida que não consegui tirar. Porque a gente vê a fotografia do Maracanã dividido para venda de ingressos e você pode ver aí, está divulgado amplamente, e há um espaço diminuto, reduzido para a torcida do Vasco como visitante. É só você dar uma olhadinha, bem pequenininho, mostrei inclusive ontem no Arquibancada do AV, tá bem reduzido. E eu procurei saber dos dirigentes do Fluminense e dos dirigentes do Vasco.
Dos dirigentes do Fluminense, ouvi a seguinte informação: olha, quem determina isso é a diretoria do Vasco, que vai dar ao seu torcedor o espaço que está designado a ela. Achei estranho, porque quem faz a gerência do estádio é o Fluminense. O Fluminense tem um setor de gestão de arenas. E ninguém sabe informar do lado do Fluminense, porque passar para o Vasco a responsabilidade. E do lado do Vasco, eu ouvi a seguinte informação: vou apurar isso, vamos correr atrás disso. Porque se o ingresso é meio a meio, se não há diminuição de cota, se não há carga de visitantes por conta do regulamento da Federação Carioca, por que fazer esse espaço tão reduzido, pelo menos na fotografia? Abra o setor norte inteiro. É isso que eu estou cobrando aqui e quero entender da direção do Vasco e também do Fluminense, apesar que já senti que o Fluminense não tem tanta boa vontade de explicar quando o ingresso é para os vascaínos. Porém, o Vasco vai ter que se explicar e vai ter que dizer e vai ter que cobrar do Fluminense. Por que na foto o espaço era tão pequeno para a torcida do Vasco? Por que não abrir o setor norte inteiro para que a torcida do Vasco possa lotar? Qual é a preocupação do Fluminense? É a torcida do Vasco maior do que a deles? Ora bolas, qual é o problema? O Vasco pretende correr atrás, ter sim essa informação de que o setor norte possa ser liberado completamente para a nossa torcida. Repetindo, quarta-feira, venda online, não dá para comprar antes. Para trocar, a partir de sexta, Maracanã e São Januário. Como última informação, não pintou nenhuma proposta ainda à vista pelo atacante Lelê. O Grupo City tem interesse, como eu disse na sexta-feira, o Dinamo de Kiev também tem interesse, mas ninguém ainda formalizou proposta. E a boa relação do Abel com o Flávio Guilherme, que é diretor do Profut, ratifico aqui, dá praticamente a certeza de que o jogador vai ser emprestado ao Vasco da Gama até o final do ano de 2023. Lelê, que joga hoje pelo Volta Redonda na rodada do Campeonato Carioca. De olho nele, porque a tendência realmente é, se não pintar uma proposta pela multa de 6 milhões de euros, o que convenhamos, é muito difícil. Aqui no Brasil, para clubes do Brasil, ou então pedido de empréstimo, a prioridade é do Vasco da Gama. Valeu, Emerson. Grande abraço, boa viagem. Até logo mais na nossa tradicional live. Tchau. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor, gostou das notícias? Não gostou? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua participação nesse Bom Dia Gigante, véspera do jogo do Vasco, que entra em campo amanhã, lá em Brasília. Já estou, nesse momento, me encaminhando para Brasília, para a capital federal, para acompanhar essa partida de perto, de loco, para trazer muitas informações para você, fazer um Bom Dia Gigante amanhã, ao vivo, direto de Brasília, com participação da galera. Eu e Luiz Amadeu estaremos lá em Brasília para acompanhar essa partida do Vasco contra o Nova Iguaçu. Ajude o canal Atenção Vascaínos a fazer outras coberturas como essa, fora do Rio de Janeiro, acompanhando o Vasco, inclusive no Campeonato Brasileiro. Então é importantíssimo a sua inscrição no canal Atenção Vascaínos. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, nos dá essa moral e, claro, deixe o like no vídeo e compartilhe, porque ajuda bastante esse vídeo chegar a outros vascaínos. Seja membro do canal, que também é importante você participando, seja membro do canal Atenção Vascaínos e também acompanhe o nosso segundo canal, o AV+, o card está passando aqui em cima, do Acorda Vascaíno, feito pelo Flávio Dias, está muito bacana, depois você corre lá para assistir, que é muito importante você seguir também a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. Ótima segunda-feira, hoje tem tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite. Eu vou tentar entrar direto de Brasília para dar um panorama dessa primeira noite do Vasco, que viaja hoje à tarde para Brasília. A gente vai trazer aqui informações para você ligado no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótima segunda-feira, eu volto mais tarde, 7h30 da noite, encontro marcado. Tamo junto, valeu, fui!